Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes da nossa querida Rádio Olinda. Ontem foi amplamente divulgada a notícia da reabertura dos templos para as celebrações, conforme o decreto do governo, a partir do dia 22 de junho, mas nós, católicos, vamos fazer isso a partir do dia 27, na solenidade de São Pedro e São Paulo. E também ontem nós publicamos uma série de orientações para que nós possamos nos preparar bem, para celebrarmos, acolher os irmãos, sem o risco do contágio do vírus. E eu gostaria então, nesse programa e nos programas que seguem, de partilhar com vocês essas orientações. O documento tem por título Orientações da Arquidiocese de Olinda e Recife para a celebração com os fiéis no contexto da pandemia da Covid-19. E tem então a palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 15, que diz o seguinte: Ardentemente desejei comer esta ceia pascal convosco. Voltar a celebrar com a presença dos fiéis a Santa Missa e demais atos litúrgicos alegra nossos corações, mas no contexto da pandemia do novo coronavírus, requer nosso dever de amor ao próximo, assumindo juntos o compromisso de cuidar da vida e da saúde de nossos fiéis através das orientações que ora apresentamos. Estas orientações para as celebrações com os fiéis no contexto da pandemia da Covid-19 baseiam-se naquelas que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresentou, mas com adaptações que foram feitas para a Arquidiocese de Olinda e Recife, sob o acompanhamento das autoridades públicas e sanitárias. Então, nós começamos falando sobre os procedimentos que devem ser feitos antes da missa. Primeiro, na impossibilidade de participar presencialmente da missa, os fiéis estão dispensados de cumprir o preceito dominical e são convidados à leitura orante da Palavra de Deus e à celebração da Palavra de Deus em casa e acompanhando a transmissão das celebrações pelos meios de comunicação social. Então, aí as pessoas impossibilitadas são aquelas de pouca idade, as crianças e os pré-adolescentes, também as pessoas de idade de risco. Então, tudo isso deve levar-se em conta para que não haja perigo, indo à celebração da missa, de ter algum prejuízo para a sua saúde. Então, esses estão dispensados do preceito dominical. Segundo, pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes que não vão à missa. Poderão receber a comunhão em sua casa, recorrendo ao serviço dos ministros extraordinários da comunhão, logo que possível, devendo observar as mesmas regras de higienização da comunhão na missa dominical. Nesse ponto, o documento que nós fizemos na palavra, melhor dizendo, que nós demos ontem, nós orientamos as paróquias para que providenciem ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, numa idade que seja possível, para que eles possam atender essas necessidades das pessoas que estão em casa impossibilitadas de participar da Assembleia.
Então vamos pensar seriamente em atender a todos aqueles que necessitam de receber o sacramento da Eucaristia. Terceiro, convidam-se fiéis pertencentes a grupos de riscos a não frequentar a missa dominical. Poderão ir à missa durante a semana em que há menos fiéis. É uma possibilidade também daqueles que estão com medo de contraírem a enfermidade, de poderem ir à missa durante a semana, né, que é um grupo menor, então vai ser mais fácil, não terá perigo absolutamente de contágio. Quarto, devem afixar-se em locais bem visíveis cartazes com as regras de higiene e distanciamento. Quinto, as igrejas deverão organizar equipes de acolhida, as quais deverão ser treinadas para que auxiliem os fiéis no cumprimento das normas de proteção. 6. Nos horários previstos para as celebrações, as portas de entrada da igreja, claramente identificáveis, deverão estar abertas para evitar que quem chegue tenha de tocar nos puxadores e maçanetas. 7. Sempre que possível, as portas de entrada sejam distintas das de saída e haverá percursos sinalizados de sentido único, de modo a evitar que as pessoas se cruzem ou se toquem. Então, tudo isso são cuidados especiais que devem ser tomados visando o bem comum, o bem de todos, para que não haja risco absolutamente de contaminação. Vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa apresentação. Desejo a todos um dia maravilhoso e invoco sobre vocês as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.